Olá, bem-vindo à nossa Escola Bíblica Cristã, a nossa EBC. Hoje nós estamos começando esse novo conteúdo no nosso canal e estaremos com vocês todos os sábados, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, 1 hora da tarde, horário aqui de Portugal. Estaremos estudando a Bíblia, a Palavra de Deus e ajudando vocês a crescerem no conhecimento da Palavra e no conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos começar a nossa escola estudando a carta de Paulo aos Efésios, a carta que Paulo escreveu a uma igreja local, igreja localizada em Éfeso, quando ele estava na prisão em Roma. E essa carta foi escrita provavelmente entre os anos 60 e 63 depois de Cristo. Eu vou começar esse estudo com a introdução à carta. Como era costume do apóstolo Paulo, ele sempre introduzia suas cartas com uma saudação. Esta saudação está no versículo 1 e versículo 2, e eu quero convidar vocês a lerem comigo esses dois versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele demonstra a importância que ele dava à igreja local. Ele dava tanta importância que na prisão ele separa um tempo para escrever uma carta a uma igreja local, uma igreja que estava localizada em Éfeso. Ele diz aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Hoje nós encontramos várias pessoas, e não somente hoje, já no início da era cristã, encontrávamos algumas pessoas que não valorizavam a igreja local e até negavam a importância da igreja local. Isso acontece ainda hoje. Hoje está muito na moda as pessoas assistirem culto pela internet, os pregadores virtuais. Eu mesmo transmito mensagens na internet através do meu canal de YouTube, mas isso nunca deve substituir a igreja local. Nunca deve substituir a integração numa igreja, a comunhão numa igreja, a participação do crente na igreja local. Essas pessoas que hoje não valorizam a igreja local deveriam observar o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, ou segundo o mau costume de alguns. O apóstolo Paulo, nessa introdução, ele fala de duas chamadas. A sua chamada específica e a chamada do crente em geral. Eu quero destacar essas duas chamadas nesse nosso estudo. Primeiro, a chamada de Paulo. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele tinha plena consciência da sua chamada por parte de Deus. Ele diz, pela vontade de Deus. Ele era um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Eu quero chamar a atenção para alguns pontos significativos. Primeiro, que Paulo foi um privilegiado. Aqui eu não estou falando do privilégio de ser apóstolo, apesar de que ter sido chamado para o apostolado foi um grande privilégio que lhe foi dado por Jesus Cristo. Paulo foi chamado como apóstolo no lugar de Judas
né? Não foi Matias. Matias foi uma precipitação de Pedro. A igreja não tinha nem recebido ainda o Espírito Santo, que aconteceu no Pentecostes. Jesus não mandou Pedro fazer isso, mas Pedro, impulsivo como era, levou a igreja a escolher um substituto para Judas, mas depois nós nunca mais ouvimos falar de Matias. Mas Paulo sim. Depois Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco, ali houve a conversão de Paulo, depois o chamado de Paulo para ser apóstolo pela vontade de Deus. Mas o privilégio de Paulo era exatamente de servir a Cristo. Como um apóstolo, ele poder servir a Cristo. E não existe maior privilégio em todo o mundo do que esse, o privilégio de ser chamado para servir ao Senhor Jesus Cristo. Se nós paramos para pensar, quem é Jesus, esse a quem nós somos chamados a servir, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor Supremo do universo. Não importa quão grande seja o universo, não importa quantos universos hajam, Jesus Cristo é o Senhor majestoso de tudo, e Paulo foi chamado a servir ao Senhor majestoso do universo. Esse é um grande privilégio. Ele reina e governa com Deus Todo-Poderoso. Então não há privilégio maior do que servir ao Senhor Jesus Cristo, o Rei soberano do universo. Se você está servindo a Jesus, você é um grande privilegiado, porque você serve ao Senhor, ao Rei soberano do universo. Apóstolo, um outro ponto que eu quero observar, é que apóstolo significa alguém que foi chamado e enviado com uma missão especial. E aqui eu quero deixar bem claro que apóstolo, na categoria em que Paulo foi, que Pedro, João, Tiago, os 12, existiram apenas no primeiro século. Eles foram chamados por Jesus, aqueles 12 formaram o colégio apostólico, eles recebiam a revelação de Deus, transmitiam para a igreja, eles tinham autoridade apostólica sobre a igreja. Hoje nós não temos mais essa categoria de apóstolo, apesar de que alguns se autodenominam apóstolo e querem equiparar-se ao apostolado de Paulo, de Pedro, mas são embusteiros. Não existe mais essa categoria de apóstolo. Agora sim, apóstolo significa enviado, alguém que foi chamado e foi enviado com uma missão especial. Um missionário é um apóstolo. Se você recebeu a chamada e foi enviado com uma missão especial, você é um apóstolo nesse sentido. Então Paulo foi chamado para proclamar a gloriosa mensagem de salvação ao mundo. A mensagem de que só Jesus Cristo salva. E eu quero fazer aqui então duas observações. A primeira é que Jesus Cristo não só é o Senhor do universo, mas Ele é o Salvador do mundo. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a segunda observação que eu quero fazer então é que Cristo necessita de mensageiros que levem a gloriosa notícia de salvação ao mundo. Se Ele é o Salvador do mundo e as pessoas precisam crer, mas para crer tem que ouvir, e para ouvir é necessário que haja quem pregue, quem proclame. Então ainda hoje Jesus está chamando pessoas, chama a sua igreja, chama os crentes para proclamar a mensagem do Evangelho, porque no mundo, perto e longe de nós, há pessoas que precisam ser alcançadas com o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Uma terceira observação que eu quero fazer é que a vida de Paulo era regida pela vontade de Deus. Ele diz, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Jesus Cristo não era somente o Salvador de Paulo,
mas era também o Senhor de Paulo. Paulo procurava estar sempre no centro da vontade de Deus, ele não fazia a sua própria vontade, ele não se tornou apóstolo por sua vontade, mas pela vontade de Deus. E assim deve ser a vida de todo crente. Não há lugar mais seguro, não há melhor lugar do mundo do que estar no centro da vontade de Deus. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, conforme o próprio apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 14, 7, 8, ele fala assim: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Paulo tinha tanta convicção de que não só a sua vida, mas de todos os crentes devia ser regida pela vontade do Senhor, que esse tema fazia parte de suas orações pelos crentes, pelas igrejas. Por exemplo, nós podemos ver lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo orando pela igreja da seguinte maneira: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora, observe o que Paulo diz sobre a vontade de Deus. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que você reflita, realmente estamos convencidos de que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável? Se estamos convencidos, por que temos dificuldades em cumprir toda a vontade de Deus? Reflita sobre isso. Agora eu quero falar sobre a chamada dos crentes. Primeiro Paulo fala da sua chamada para ser apóstolo, segundo a vontade de Deus, e em seguida ele passa a tratar da chamada dos crentes, quando ele diz assim: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus chama os crentes para que sejam santos e fiéis. Na Bíblia, a palavra santo não se refere apenas a algumas pessoas que fizeram grandes obras para Deus, mas se refere a todo crente. Se você é um crente em Jesus Cristo, você é um santo. A palavra santo significa separado do mundo para Deus. Os crentes são santos no sentido de que Deus lhes deu um novo coração, um coração renovado, um coração transformado, um coração regenerado em justiça e verdadeira santidade. Lá em Efésios 4, 24, nós lemos assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, 14 e 15, nós lemos assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós somos chamados para sermos santos. E o segundo chamado a que Paulo se refere é que somos chamados para sermos fiéis. Na Bíblia, a palavra fiel, ela refere-se à pessoa que depositou a sua fé em Jesus Cristo, que creu em Jesus para a sua salvação e comprometeu a sua vida com Jesus. Dito de maneira mais simples, os fiéis
são aqueles que confiaram em Jesus para a sua salvação, amam a Jesus, consagraram a sua vida para obedecerem a Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23 a 24, o próprio Senhor Jesus nos diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então aqui Jesus está dizendo que aquele que ama a Jesus, aquele que realmente é fiel a Jesus, crê em Jesus, ama Jesus, ele obedece às palavras de Jesus. E eu quero que você reflita então sobre o seguinte: você tem vivido como um santo e fiel nesse mundo? Todo crente ele deve estar seguro de que Deus o considera entre os santos e fiéis do mundo. Quando o apóstolo Paulo chama os crentes de Éfeso de santos e fiéis, é porque ele recebeu essa revelação de Deus. Ele tinha plena convicção que era dessa maneira que Deus considerava os crentes, santos e fiéis no mundo. Então nós devemos ter essa convicção, devemos estar seguros de que Deus nos considera entre os santos e fiéis no mundo e devemos então viver de forma coerente, devemos viver de acordo com o nosso chamado para sermos santos e fiéis. E Paulo então termina essa saudação, desejando graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz seria então o resultado de estar servindo ao Senhor, resultado de estar no centro da vontade de Deus, de estar cumprindo com o propósito de Deus para a sua vida, o resultado de reconhecer o nosso chamado para sermos santos no mundo, para sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Então quero também desejar a você graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus possa capacitar você, te encher de poder para que você responda ao chamado para ser santo e fiel ao Senhor Jesus. Amém? No próximo sábado estaremos novamente na nossa escola bíblica cristã. Vamos estudar a partir do versículo 3, quando o apóstolo Paulo começa agradecendo a Deus por ter nos abençoado com todas as bênçãos espirituais. Hoje nós encontramos crentes em busca de bênçãos, mas não sabem que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, que são as bênçãos mais importantes para a nossa vida, porque essas bênçãos vão por toda a eternidade. Eu vou falar então no próximo sábado sobre cada bênção espiritual com que nós já fomos abençoados. Eu te convido então a regressar no próximo sábado e que você possa compartilhar esse estudo, compartilhar a nossa escola bíblica cristã com seus amigos, com seus familiares. Se você não está inscrito no canal, que você se inscreva e deixe também aqui o seu comentário, e junto com o seu comentário me envie seu pedido de oração, que eu quero orar por você. E vamos terminar então a nossa escola com uma oração. Querido Pai, obrigado, Senhor, por essa grande verdade revelada pelo Senhor mesmo, de que o Senhor tem uma chamada para a nossa vida, que o Senhor nos chamou para sermos santos, para pertencermos a Ti, para sermos separados para Ti, Senhor. Obrigado por esse grande privilégio, ó Deus, de sermos servos Seus, servos de Jesus, servos do Senhor do Universo. Ó Deus, ajuda-nos então, ó Pai, também a sermos fiéis, não apenas servos, mas servos fiéis ao nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos capacite, que o Teu Espírito Santo
nos enche de poder para que possamos cumprir com essa nossa chamada de sermos santos e fiéis. Eu oro no nome de Jesus. Amém.